esse cookie, a gente pode chamar de cookie, Pode, né? Mas é um chique, biscoito, cookie é mais chique, É. mas é um biscoito de nozes. Mas só ser de nozes também já é chique, né? Não, Mas a pessoa pode usar amendoim de saquinho, pode usar a castanha de caju do Pará, que é boa. Pode fazer milhões de coisas, não tem problema. Se não tiver nenhum amendoim, entendeu? Pode botar aveia, pode botar outras coisas, passas, açúcar mascavo. Tá, então dá pra bem variar. simples. Vamos passar o material aqui pra gente dar, vamos lá. Aqui você tem o que? Farinha de trigo? 300 gramas de farinha de trigo com fermento, 150 gramas de manteiga, pode ser margarina, manteiga, coalho, pode ser qualquer um, desculpa. Tá. 100 gramas de açúcar. Aham. E no caso, as amêndoas, pode ser todo tipo de nozes, todos os tipos de amêndoas. Então aqui você trouxe na realidade amendoim. É, Amendoim. mas pode ser e noz, amendoim, pode ser até uma paçoquinha quebrada, Aham. pode ser chocolate. Ah, deve ficar muito bom. E ali você tem sal. Isso, sal, tem que ter sal. Claro. Tem que ter sal, por que tem que ter sal? O sal no biscoito, ele faz a diferença. Quem não bota sal no biscoito não come biscoito gostoso. Ele faz a leveza e dá a diferença do sabor. Exatamente. Desculpa, nada. as papilas degustativas. Aham. Olha o que eu vou fazer, vou botar tudo aqui, mas eu tenho uma massa pronta. Na realidade você coloca inclusive o amendoim, o amêndoa, o que quer O que sal seja. é que é só uma pitadinha mesmo. Aham. Tem um sal aqui. Tá, é só uma pitadinha mesmo de sal. E aí é a mão? Mão, vamos fazer o seguinte, essa manteiguinha ela podia ter sido derretida, mas é isso. Mas aqui Vai você sovar, sabe que sovar, vai sovar. no estúdio, Não, acaba e deixando... a gente é É nisso aqui. sofá ali na mão, não é isso? Isso, e aí ela vai virar essa massinha aqui. Tá. Tá, o que a gente vai fazer com essa massa? Deixa eu deixar essa aqui. Isso. A gente pode abrir de qualquer jeito, ou pode abrir e depois botar forminhas. Por exemplo, eu poderia fazer apenas assim. Ok. E botar dentro coisa, eu poderia fazer. Se a gente está fazendo, de repente, para filho, em casa e tal, fica Isso, muito mais e fácil. se tiver até aquelas forminhas de bichinho, pode botar a forminha, mas assim, simples, corta. A gente hoje tem uma faca, vou pegar ela para Eu você. também, obrigada. A gente... Ó, mas pode fazer bolinha e depois amassar a bolinha. Pode fazer um garfinho, depois você usar o garfinho, que nem a avó da gente fazia. Aham. Pode fazer de qualquer jeito, ó. Não pode. Fica bem mais tranquilo, né? A gente hoje está falando de dislexia, e quando você está partindo aí, fazendo uns biscoitinhos bem pequenininhos ou maiores. Pode fazer um pode grandão, depois fazer fazer assim, que vai ficar a forminha dele ali, desenhadinho. desenhadinho, tá. O formato não importa, o que importa é que a massa, ela não é uma massa para você ficar sovando muito tempo. Você tem que fazer a massa e deixar ela descansar 4 horas no papel filme. Na geladeira, 4 horas na geladeira. E ela também não é uma massa que vai crescer, ela Não. só vai, o fermento é que vai fazer aquele, como já está molhadinha. Isso, ela só vai ferver, ela vai inchar, depois que sair de forno ela cresce um pouquinho. Agora, é uma massa que dá para congelar, por exemplo? Não. Não. O ideal é fazer ela fresquinha. É. Então deixa na Mas geladeira. você pode fazer bastante, tá? E guardar num pote bem fechadinho, que vai ficar uns 3 Dá pra meses. deixar. né? Ia falar 1, 2 semanas, mas dá pra uns 3 meses na Se você geladeira. fechar bem, 3 meses. Sem problema. Posso Tanto faz que seja de amendoim, o que quer que seja. Você está dizendo aí, enquanto você está montando aí, sobrando um pouquinho mais, você tem Eu tenho dislexia? Você descobriu muito isso quando difícil. criança ou descobriu isso no meio do... Eu, o que acontece assim, comigo que eu não a vou minha na mãe escola? me levou para fazer o tratamento porque realmente é muito difícil. Quem tem dislexia esquece o que acabou de falar. Nesse momento eu falei, eu já esqueci. Eu entro no programa, eu fico com a vitamina B6, B12 na cabeça, porque quando dá daqui a 1 minuto eu esqueci. Então, a Entendeu? sua dislexia se apresenta dessa forma. Bem da memória recente. Você tinha dificuldade com leitura também? Sempre, para escrever, muita dificuldade, a troca das palavras. Interpretação de texto. Você lê um texto, quando ele tem 2 vezes a mesma palavra, você já se confunde. É uma coisa bem interessante até. Porque, no caso hoje, por que a gente fez esse biscoitinho? Mais difícil para quem sofre, né? A gente está falando aqui. Na escola, interessante, você já zagueira. superou, você tem sua carreira, você já viajou Mas em eu várias treinei. partes do mundo e tal, mas você treinou. Eu tive que ficar treinando falar, porque eu falava errado, não conseguia falar, hoje em dia eu falo bem. Mas eu ficava na frente do espelho, treinando, falar a mesma palavra, porque senão... Para aprender uma outra língua, então, deve ter sido muito complicado também. Não, porque eu estudei em casa desde pequena. Até o português é que me fez confundir quando eu fui alfabetizada em alemão. Quando eu fui estudar português, foi mais difícil falar Você foi português. alfabetizada em alemão?
Eu escrevo melhor alemão do que o português, pode perguntar para os meninos. É mesmo? Eu mando os e-mails, elas devem rir muito com o que eu escrevo. Você mistura uma palavra em alemão, é isso? Não, mas tudo mal escrito. O português não colabora. Não, até porque se você ainda foi alfabetizada na outra língua, além de com a dislexia fica muito mais difícil. Eu acho que a maior dificuldade da dislexia